Na próxima terça-feira, a guerra entre Ucrânia e Rússia já vai completar 6 meses. O único acordo realizado até este momento entre os dois países foi sobre a exportação de grãos nos portos. Voltamos agora com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Luca, por enquanto, o conflito entre Rússia e Ucrânia não tem sinal ou perspectiva de algum fim, de alguma trégua, né? Exato, Elisângela. A gente viu que durante esses quase 6 meses, a deterioração das relações diplomáticas entre ambos os países foi bastante grande. O único acordo expressivo assinado foi esse acordo dos grãos, mediado pela Turquia, assinado inclusive em Istambul, entre Rússia, Ucrânia e também a presença das Nações Unidas e da Turquia para normalizar o fluxo do comércio de grãos pelo Mar Negro, para que ele chegasse principalmente nas localidades emergentes do mundo e subdesenvolvidas, como países africanos e no Oriente Médio, que têm sofrido bastante com a escassez de alimentos, principalmente o trigo, o milho e a cevada, esses grãos que são tão essenciais para a subsistência. Do aspecto militar, a gente viu que, pelo menos no último mês, considerando o mês de agosto, a Rússia não teve ganhos expressivos territoriais, principalmente na sua empreitada em Donetsk. Lembrando que a região do Donbás é composta pela província de Lugansk e a província de Donetsk. Lugansk já foi concluída, totalmente tomada, mas Donetsk eles estão tendo dificuldades de ganhar terreno, considerando que os ucranianos receberam muitos armamentos dos aliados nas últimas semanas e têm conseguido resistir. A mesma coisa acontece também aos arredores de Kherson, essa região que fica próxima à Crimeia, onde os russos tomaram controle da cidade logo nos primeiros dias de guerra e os ucranianos, pouco a pouco, vão chegando próximos da cidade para, quem sabe, fazer uma retomada militar. Também vimos que pontos estratégicos na Crimeia foram atingidos, aviões foram perdidos por parte dos russos, um grande revés, pelo menos na visão deles, ao mesmo tempo que a grande tensão da guerra neste momento está em Zaporídia, está na região de Enerhodar, onde exatamente há essa usina nuclear, a maior usina da Europa, a terceira maior do mundo, e que está, de certa forma, no meio de vários conflitos. Qualquer erro de cálculo, qualquer bomba que caia um pouco mais para um lado, poderia promover um desastre nuclear de proporções catastróficas, de uma poeira radioativa que atingiria não só a Ucrânia, mas também toda a região do leste europeu, também toda a região do próprio Cáucaso, né, que não está muito distante. Por isso que o secretário-geral das Nações Unidas, que esteve na Ucrânia na última semana, ele fez um apelo para que desmilitarizem a área e que os dois países voltem a conversar. Nesses 6 meses são milhões de refugiados, milhares de mortos, um país praticamente falido, que é a Ucrânia, um PIB declinando quase 30%, além, é claro, da infraestrutura do país, que já tem perdas de 500 bilhões de dólares, considerando as pontes, edifícios, avenidas, tudo que foi destruído, né, nesses últimos meses. Realmente, a gente continua acompanhando, esperando que o país possa chegar em um momento de resolver diplomaticamente esse conflito, para que as pessoas não passem tanta dificuldade e também o país possa se reconstruir o mais rápido possível. Ô Luca, e durante esses 6 meses a gente tem provas muito claras de crimes de guerra. Você acredita que a Rússia pode responder por isso? Porque uma investigação já acontece, né? Exato, uma investigação já acontece, inclusive até o general brasileiro Santos Cruz foi escolhido pelas Nações Unidas para liderar a investigação sobre os crimes de guerra que aconteceram em uma prisão na Ucrânia, onde os prisioneiros de guerra não foram respeitados, mas tirando esses, são mais de milhares de crimes de guerra investigados pela própria Procuradoria da Ucrânia, pelo sistema judiciário da Ucrânia, que busca exatamente esclarecer todos aqueles ataques que foram feitos, segundo eles, de forma sistemática, às regiões civis, a residências, escolas, igrejas, até mesmo óperas, né, ambientes culturais. Então, há várias testemunhas, há vários relatos em câmera e também a própria destruição dos edifícios são uma prova muito forte para mostrar que isso aconteceu, mas considerando que a Rússia é um dos países mais poderosos do mundo, tem assento permanente dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e não parece se importar muito com as sanções econômicas ou sanções diplomáticas impostas sobre o seu país, muito provavelmente a justiça não seja feita
ao ponto do que muitos gostariam que acontecesse. A gente continua acompanhando, essas investigações são muito importantes, até mesmo a retomada agora da grande parte da imprensa poder circular livremente pelo território ucraniano é fundamental para trazer esses esclarecimentos. Afinal, temos uma guerra, 2 beligerantes. É claro que a Ucrânia foi o país invadido, o país atacado, mas também tem os seus próprios interesses, então é necessário que órgãos imparciais estejam no território para poder averiguar e passar a verdade não só para o povo ucraniano, mas também para toda a comunidade internacional que espera respostas. Ô Luca, e nessa semana mais um capítulo dessa escalada que foi o envio das tropas chinesas à Rússia, né, para exercícios militares, e isso reacendeu mais uma vez aquela discussão ou aquele debate, aquela preocupação sobre a possibilidade de uma ação militar semelhante, né, a essa que a Rússia tem conduzido contra a Ucrânia, algo semelhante da China contra Taiwan, né? Seria um contexto diferente, né? A China reivindica o território de Taiwan, a ilha, mas de qualquer forma a preocupação havia desde o começo da guerra, né, que esse início da invasão da Ucrânia acabasse servindo como um pretexto ou como uma justificativa para que a China também adotasse o mesmo expediente contra Taiwan, e agora com o envio das tropas, e esse alerta foi acendido mais uma vez, né? Pois é, Vitor, foi acendido. A China enviou, então, alguns soldados para fazer um exercício militar na Rússia, não só a China, mas também a Bielorrússia e o Tajiquistão. Mas esses 2 países faziam parte da antiga União Soviética, ainda tem estreitas relações políticas com a Rússia. A China, apesar de ter uma história de uma grande parceria, em muitos momentos eles seguiram caminhos diferentes, principalmente após a cisão sino-soviética que aconteceu após a morte de Stalin, entre Khrushchev e Mao Tse-tung. Mas voltando no aspecto atual, a China ela se vê no direito de retomar Taiwan, seja militarmente, seja diplomaticamente, porque é considerada uma província rebelde desde o final da Guerra Civil Chinesa em 1949. Ao mesmo tempo, nós vemos que, nesse momento, o Ocidente se preocupa com o anúncio de uma possível aliança militar entre Rússia e China, que seria uma das mais fortes do mundo, considerando que a China tem mais de 1 milhão de homens no seu exército de forma ativa, a Rússia também beirando os 900 mil, grande tecnologia, grande extensão territorial e grande poderio econômico, seja na exportação de commodities essenciais, como é o caso da Rússia, a questão energética, e o caso da China, as manufaturas, toda a questão industrial. Então, todo mundo olha com bastante atenção, mas aqui na Europa as pessoas têm dito, pelo menos no caso da China, que foi realmente um erro os Estados Unidos terem mandado Nancy Pelosi nesse momento sem nenhum tipo de justificativa para a ilha de Taiwan, o que foi interpretado pelos chineses, pelo governo de Pequim, como uma grande provocação e acarretou todos esses exercícios militares ao entorno da ilha, sejam marítimos, sejam aéreos, e agora também esse envio de tropas para a Rússia. É algo que pode deteriorar novamente a situação geopolítica de paz que nós temos no mundo. Luca, o Marcelo, nosso comentarista, tem uma pergunta para você. Oi, Luca. A gente sabe que a história, voltando aí para a Ucrânia, a história da Rússia e da Ucrânia são entrelaçadas. A origem, praticamente, né, da Rússia é o Principado Rus de Kiev, né? Que é o povo russo que se estabeleceu lá e acabou dando origem ao nome do próprio país, né? Eu queria saber de você o seguinte, como é essa divisão na Ucrânia, né? A divisão étnica, né? Quer dizer, quanto a gente tem de povo etnicamente ucraniano, quanto de povo etnicamente russo, se tem um peso aí, inclusive do tempo que a Ucrânia era parte da União Soviética, não é? Se vê essa diferença nas ruas, ou são populações que não se misturam, que parte do país há o predomínio de um ou de outro, como isso se reflete no idioma, na religião? Será que... Eu sei que eu estou perguntando muita coisa, mas queria aproveitar essa tua presença aí para a gente ter uma ideia, porque isso é um complicador, né? Acredito eu. Claro, é uma pergunta muito interessante. Acho primeiro importante diferenciar aquilo que é o aspecto étnico do aspecto nacional, né? Uma pessoa pode ser de uma etnia e ter uma certa nacionalidade. Então, dentro do território ucraniano, pessoas que têm cidadania ucraniana têm etnia ou russa ou etnia ucraniana ou qualquer outra, mesmo tendo o passaporte. A etnia tem a ver com as tradições, com a cultura, com a língua, com a religião, todos esses aspectos que você levantou. Ultimamente, o que o censo demográfico da Ucrânia mostra é que cerca de 20%, 21% da população dentro da Ucrânia são etnicamente russos, mas essa grande maioria está concentrada no Donbás, onde há essa instabilidade, onde as populações separatistas ajudam o exército russo no seu avanço territorial.
ao mesmo tempo que tem muitos ucranianos étnicos que têm o russo como a língua materna, apesar deles não serem etnicamente russos, eles falam o russo exatamente como um resquício da União Soviética pela popularização do russo em todo o território, seja nos negócios, seja na política. Então, muitas vezes as pessoas se confundem, porque alguém fala russo, ela é etnicamente russo. Eu estive no Cazaquistão, Uzbequistão, até mesmo Bielorrússia, lá todos eles falam russo fluentemente, mas não são etnicamente russos. Seguem aí essas diversas variações, muitos deles muçulmanos, muitos deles povos túrquicos, que parecem até mesmo os mongóis. Então, tem várias variações que um império do tamanho do soviético consegue explicar. Mas na Ucrânia, o momento, a questão mesmo não tem nada, não, na minha opinião, não é muito a ver com a etnia, e sim com a política. É o sistema político que a Ucrânia quer para o seu futuro e o sistema político que a Rússia quer implementar na Ucrânia. É que é um sistema um pouco mais democrático, um pouco mais ocidental, voltado à União Europeia, enquanto o outro quer as velhas oligarquias e a burocracia de um único partido ou de uma figura forte, assim como eles têm com o presidente Putin dentro da Rússia. Então, acho que isso tem sido um fator crucial para essa guerra que até agora vai chegar no sexto mês. Ô Luca, e falando dos refugiados, você esteve bem próximo deles. Alemanha e França já receberam mais de 1 milhão. Como tem sido, até agora, esses 6 meses, essa solidariedade entre os países para acolher essas pessoas? Olha, tem sido uma solidariedade bastante expressiva. Inclusive, aqui eu falo da Polônia, e foi o país que mais recebeu. Foram 3 milhões de ucranianos que chegaram. É importante falar que são, no total, 7 milhões de ucranianos que deixaram o país, mas muitos já voltaram à Ucrânia, principalmente na região norte, onde a guerra se normalizou e está um pouco mais seguro. De qualquer maneira, a gente vê que a solidariedade é muito grande. As placas das cidades escritas em ucraniano, o governo dando a possibilidade de moradia, de alimentação, da pessoa ter o livre trânsito, livre circulação entre os países, utilizando trens, os ônibus. Então é algo muito bonito de se ver, mas ao mesmo tempo cria uma certa tensão com a população local no aspecto econômico. Não é porque os ucranianos não sejam bem-vindos, mas esses países, muitos deles da Europa, vivem um momento econômico crítico, inflação alta, diminuição da qualidade de vida pelo aumento do custo de vida, e exatamente quando eles veem os ucranianos recebendo esses benefícios sociais, quando falta para parte da população, cria uma espécie de senso de injustiça. Por mais que eles queiram receber os ucranianos, os espanhóis, os italianos, os gregos, os alemães, eles sentem uma certa desvantagem, mas isso varia de região para região. Os países europeus ainda estão bem próximos da Ucrânia, e do aspecto econômico nós não sabemos até quando as sanções vão durar, porque não se mostrou tão eficaz, principalmente considerando quanto que a economia europeia declinou nesses últimos meses de guerra. Ô Luca, e continuam tendo negociações entre a Rússia e a Ucrânia, entre as diplomacias dos dois países, ou estagnaram? Olha, Vitor, a gente viu que desde final de março, quando houve a última reunião na Turquia entre ambas as delegações, não houve nada de forma oficial. Obviamente que aquilo que acontece nos bastidores, algum tipo de conversa ou de acordo de cavalheiros que possa acontecer exatamente para poupar os gastos econômicos e as perdas humanas, a gente não sabe, mas não foi divulgado pela imprensa, e o que a gente vê são constantes pedidos do secretário-geral das Nações Unidas, Guterres, de outros líderes, principalmente o Macron e também o chanceler alemão Scholz, para que haja essa conversa de novo. Eles acreditam que a Ucrânia deva se comprometer, porque reaver militarmente todos aqueles 20% de território perdido até agora é muito difícil, e muito provavelmente haverá que ter algum tipo de como posso dizer, comprometimento por parte dos ucranianos para que a guerra acabe, senão ela pode perdurar por muitos anos, e isso seria completamente catastrófico para a população do país e para a Europa como um todo. Marcelo, alguma pergunta? Eu tenho acompanhado toda essa questão da guerra na Ucrânia pelo excelente trabalho do Luca, então agora que eu tenho oportunidade eu vou explorá-lo um pouquinho. Luca, no conjunto dos especialistas aí em questões bélicas, em questões militares, né, você já teria como avaliar que há uma maioria que aposta na vitória do lado A ou do lado B, ou a situação é de completa indefinição do ponto de vista militar, do desdobramento dessa guerra?
Olha, do ponto de vista militar, é muito mais interessante para a Ucrânia terminar a guerra antes do que a Rússia, porque a Ucrânia tem os seus soldados na linha de frente e a sua população civil morrendo também pelos chamados efeitos colaterais, né, os danos colaterais de bombas que caem em lugares onde não deveriam, ou até mesmo onde os russos gostariam que caísse para, de certa forma, aterrorizar a população civil. No aspecto dos russos, o que a gente vê é que, apesar das sanções não terem feito tanto efeito neste momento, a longo prazo elas podem vir a fazer. Então, eles, uma vez que conquistem aquilo que tinham como objetivo inicial, que é o Donbás, ou muito provavelmente toda a costa de Odessa, né, até Odessa, na costa do Mar Negro, eles podem se dar por satisfeitos e falar, agora a gente vai paralisar, faz uma fronteira artificial, bastante militarizada e de certa forma, para de tentar avançar em relação a Kiev, em relação a Lviv e outras partes do norte. Mas o impasse é exatamente que os russos perderam também muitos equipamentos e por conta das sanções eles não têm acesso às peças para fazer essa manutenção. A China, de certa forma, tenta fazer esse tipo de provisão para eles, mas não consegue acompanhar a velocidade dessa guerra, né? Principalmente uma guerra tão violenta. Então, acredito que, enquanto o Ocidente ajudar a Ucrânia, ela vai continuar resistindo, mas vai chegar a um ponto que vai ser inviável economicamente, o país vai precisar voltar ao seu normal, a população não vai estar totalmente exausta e aí vão fazer uma pressão popular para que, de certa forma, essa guerra acabe. Por mais que o presidente Zelensky se mostre bastante irredutível, eu acredito que em algum momento ele vai ter que sentar na mesa para negociar. Luca, muito obrigada pelas suas informações esclarecedoras aqui no Jornal da Manhã, como sempre. Muito obrigada.